Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato, e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Essa é a parte 2, caso ainda não tenha visto a outra parte, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O diretor estava conversando com o instrutor sobre o que aconteceu no teste. Ele havia instruído o instrutor a garantir que Sang-woo falhasse em 10 segundos e não passasse. O instrutor disse que fez o melhor que podia de acordo com as instruções dadas. Com as habilidades de Sang-woo, era quase certo que ele não passaria. O diretor sugere diminuir o rank dele um pouco, mas o instrutor pergunta como isso seria possível, considerando que Sang-woo matou um monstro durante um teste que pelo menos o colocaria em rank D em 10 segundos. Ele aponta que se dissessem que ele é do rank D, a associação reclamaria. Pouco tempo depois, Sang-woo chega na sala e percebe que o diretor não parecia estar bem. Ele pergunta se algo aconteceu, mas o diretor apenas o parabeniza. Sang-woo comenta que antes de se aposentar, o ranking do diretor era C. O diretor questiona o que ele quer dizer com isso. Sang-woo relembra o momento em que o diretor o chamou de fracassado da última vez, e diz para ser sincero que acha que o diretor é um fracassado. O diretor, irritado, parte para cima de Sang-woo. Sang-woo percebe que sua provocação funcionou conforme planejado, e com isso ele se desvia facilmente do ataque do diretor e acerta um golpe nele, afirmando que está apenas se defendendo, mas isso é uma vingança por tudo o que aconteceu. O diretor questiona como isso pode ser a força de um rank C. Após esses eventos, o instrutor sugere que Sang-woo se torne um caçador exclusivo da associação. Ele menciona que o salário mínimo é bastante alto e que há espaço para negociação, sendo uma oferta que ele não perderia nada ao aceitar. O instrutor ressalta que isso se deve ao grande potencial que viram nele. No entanto, Sang-woo menciona que acredita que a dificuldade do teste pode ter sido manipulada. Ele diz que não vai causar problemas por isso, mas não pode assinar um contrato com alguém em quem não pode confiar. 2 dias depois, ele vê uma notícia que rumores recentes sobre um fenômeno estranho onde caçadores foram invocados para a Torre dos Desafios. E devido a isso, muitos estão procurando por aqueles que passaram por essa torre. Sang-woo percebe que todo mundo já está sabendo sobre a Torre dos Desafios. Por sorte, ele conseguiu vender seus itens por um bom valor e usou seus 3 dias de maneira bastante produtiva. E estava quase na hora dele retornar, e ele estava feliz pois sentiria o prazer de evoluir novamente. Ele comenta que ficará bastante ocupado ao voltar. Ao retornar para a torre, como havia planejado, ele pode usar seus itens tanto na torre quanto no mundo real. Assim, coloca os itens que trouxe da Terra em seu inventário. Após isso, ele decide se aquecer para entrar no desafio do 5º andar. E para sua surpresa, ele consegue a conquista de primeiro retornado, recebendo a habilidade Olhos da Verdade, de rank A. O efeito dessa habilidade é que ao usar o poder mágico, permite ver os detalhes de qualquer coisa e também determina a veracidade das palavras de outra pessoa. Sang-woo percebe que agora não só poderá ver os detalhes por trás dos itens e pessoas, mas também poderá saber se estão mentindo. E usando seus pontos, ele compra uma espada nova e um escudo. Sua espada tem o efeito de ao golpear um oponente ter uma chance de 10% de paralisá-lo. Ele tem certeza de que isso será bastante útil. Após isso, ele se dirige para o desafio do 5º andar com a dificuldade difícil. O tema desse desafio é caça, com um tempo limite de um dia. O objetivo é derrotar a Pessoa Lobo, que é o chefe da matilha de lobos. Se o tempo se esgotar, a penalidade é a morte. E como recompensa, receberá a bandana da Pessoa Lobo de rank C-. Ao chegar, ele se depara com vários lobos que rapidamente o atacam, mas Sang-woo consegue eliminá-los sem dificuldade. Ele se questiona por que esses lobos são tão fracos. No entanto, para sua surpresa, lobos enormes aparecem em seguida. É nesse momento que ele fica feliz, afirmando que é assim que a Torre do Desafio deve ser. Sang-woo enfrenta os monstros de frente, mas começa a se perguntar se está ficando maluco por estar se divertindo com tudo isso. E com as suas habilidades, ele dizima os lobos, e devido a isso, alcança 100% de maestria na habilidade com adagas do caçador, subindo ela para o rank E. E também sua recuperação rápida vai para o rank D. Ele acredita que deve conseguir novas habilidades com a espada no futuro. Após eliminar todos os lobos, ele absorve as almas dos monstros, e percebe que o efeito de paralisia não ocorreu tanto como havia pensado, mas sua proficiência em necromancia aumentou em 16%. Ele acredita que continuando assim, conseguirá aumentar rapidamente sua habilidade única. Pouco tempo depois, ele nota que estava se aproximando do centro da Gruta dos Lobos. No entanto, para sua surpresa, encontra vários lobos mortos. Ele se pergunta se houve uma luta por território, mas ao analisar melhor percebe que as feridas foram causadas por uma espada.
Ao usar seus olhos da verdade para examinar os rastros, descobre que foram feitos com aura. Ele se questiona se essa aura era uma habilidade, sentindo-se nervoso pela quantidade de coisas que desconhece. Ao escutar um grande barulho mais à frente, ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. O sistema informa que as condições foram atendidas e a pessoa lobo foi eliminada e estava analisando a causa. Ele não consegue acreditar que seu objetivo tenha sido morto. Quando a análise termina, o sistema informa que um intruso foi detectado no desafio da torre dele. E como resultado, o objetivo foi modificado, e agora ele deve eliminar um intruso interdimensional. Sung-won se pergunta se esse ser veio de outra dimensão, começando a se questionar se a torre dos desafios possui outras dimensões. Ele realmente não está entendendo o que está acontecendo. O inimigo questiona por que ele não diz nada, insinuando que talvez ele esteja com medo da morte. Sung-won percebe que esse indivíduo não é comum e menciona que outro desafiante não pode simplesmente roubar seu desafio assim, mas ele fica aliviado por não ter visto uma mensagem de falha no desafio. Em seguida, o inimigo decide atacá-lo. Sung-won rapidamente joga o corpo do monstro sobre o desafiante para tentar distraí-lo e, aproveitando da sua velocidade, se posiciona atrás dele e desfere um poderoso ataque. Entretanto, ao atingi-lo, sua espada não consegue penetrar a armadura do desafiante. Em resposta, o desafiante lança um ataque em Sung-won, que tenta se defender com o escudo. No entanto, é destruído e era lançado para longe devido à força do ataque. E como resultado do ataque, seu braço acaba quebrando. O desafiante expressa surpresa pelo fato de Sung-won ter conseguido bloquear sua aura, mas acrescenta que esse evento foi menos irritante do que se o ataque tivesse sido mais sério. Sung-won questiona o que ele quer dizer com intruso, pois nunca tinha ouvido essa expressão antes. O desafiante explica que isso se refere à invasão de classe, um conceito presente no 8º andar da Torre dos Desafios, onde os desafiantes podem interferir nos desafios de outros através da compra de um ticket de invasão na loja. Sung-won pede mais informações sobre o desafiante, questionando se ele é de outro mundo. O desafiante responde com sarcasmo, sugerindo que de onde mais ele acha que poderia vir. Sung-won não se importa com a origem e utiliza seus olhos da verdade para confirmar a veracidade das palavras do desafiante. E ele percebe que tudo o que o desafiante disse é verdade. Sung-won menciona que a dor em seu braço é suportável devido à sua habilidade de resistência à dor. Mas ele não estava se segurando por causa disso, pois pode se recuperar facilmente com sua habilidade de recuperação rápida. Ele revela ter fingido ser ingênuo para obter informações do desafiante, e isso deixa o desafiante irritado e ele questiona se Sung-won é um espadachim curandeiro. No entanto, Sung-won continua demonstrando suas habilidades, utilizando os espíritos guardados para aumentar seus atributos e ativando o buff da sua capa de assassino, juntamente com aceleração instantânea. O desafiante fica surpreso e pergunta como uma pessoa do 5º andar possui tantas habilidades. Em seguida, Sung-won parte para cima do desafiante com determinação, e o desafiante comenta que, como está no 5º andar, as restrições nas suas habilidades são significativas. Sung-won percebe que seria perigoso ser atingido pela habilidade de aura do desafiante, dada que é de alto nível, mas ele confiava que seus atributos eram superiores em relação à do desafiante e estava confiante de que poderia evitar um golpe fatal. Entretanto, o problema residia na armadura do desafiante, um equipamento de alto nível que não pode ser perfurado com suas habilidades atuais. Mas ele sabia que só precisava continuar atacando, pois assim sua habilidade de paralisia da espada é ativada, o que era exatamente o que ele esperava. Sung-won reflete que teria sido problemático se a armadura tivesse uma resistência contra a paralisia, mas ele estava feliz por ter funcionado. O desafiante afirma que, sob circunstâncias normais, ele teria vencido, e questiona como o mero desafiante do 5º andar possui tantas habilidades. Sung-won fala que ele próprio foi descuidado, confiando na força de sua armadura e na habilidade de rank alto, e após isso decide dar um fim à luta. Sung-won deixa o desafiante amedrontado, que oferece informações que ele buscava. No entanto, ele recusa encerrando o confronto. Ele percebe que está gradualmente ficando indiferente em relação a matar, mas entende que se sentir desconfortável cada vez que tirar uma vida, isso pode se tornar um problema maior. Ao concluir o desafio do 5º andar, Sung-won percebe que o corpo do desafiante estava desaparecendo e rapidamente usa sua habilidade de necromancia para capturar a alma, que aumenta sua proficiência em 15%. No entanto, ele não entende o porquê a mensagem de recompensa não apareceu. Em seguida, o sistema emite um aviso informando que a dificuldade desse desafio não corresponde a recompensas, onde elas seriam alteradas. E com isso, lhe concede a habilidade de laceramento triplo de rank a menos, além de 7.500 pontos e um adicional de 3.500 pontos. Sung-won se surpreende com a troca de recompensa de um rank C por um de rank a menos, e compreende que o invasor era extremamente forte. Ele expressa seu contentamento em obter uma habilidade de rank a menos. Após esses eventos, ele retorna à sala de espera e reflete sobre o ocorrido, pois jamais imaginaria que existiria desafiantes dimensionais. Isso faz perceber que não pode baixar a guarda na Torre dos Desafios. Inicialmente, ele planejava guardar seus tickets de pergunta até chegar ao 8º andar para obter respostas mais valiosas, mas como ele tem 5 tickets disponíveis, decide fazer uma pergunta sobre o que é essa invasão de andar. Pouco tempo depois, ele recebe uma resposta,
e descobre que se trata de um sistema que permite invadir o desafio de outro desafiante dos primeiros 10 andares. No entanto, ele não pode interferir em desafios especiais, como os desafios em grupo, e esse sistema só pode ser obtido no 8º andar, o que significa que ele não pode usá-lo atualmente. Além disso, ele não pode receber informações adicionais sobre isso no seu andar atual. E como apenas parte da sua pergunta foi respondida, o ticket de pergunta não será consumido. Embora não tenha obtido todas as respostas desejadas, Sang-won fica satisfeito por não ter gastado seu ticket, e em seguida decide usar os itens que conseguiu na Terra, usando a caixa de recuperação do Croken da Torre Mágica para restaurar seu escudo destruído. No entanto, como a caixa só pode ser usada uma vez, ela desaparecerá após o uso. Mas ele fica surpreso ao perceber que o efeito dessa caixa era melhor do que ele imaginava. Em seguida, ele utiliza uma pedra de limpeza. Inicialmente, ele pensava que essa pedra era um desperdício de dinheiro, mas após usá-la, percebe que foi bem útil. Faltando apenas 1 hora para o próximo desafio, ele decide dar uma olhada na tabela de desafio na aba de comunidade, e fica surpreso ao ver que estava em 3º lugar. Ele subiu bastante desde a última vez, e se questiona se está se aproximando dos benefícios de pioneiro contínuo. Contudo, ele só saberá o que conseguirá quando chegar ao 8º andar. Ao entrar na comunidade de dificuldade difícil, ele percebe que tudo está um caos. Ele sabia que esse lugar era caótico e desorganizado, mas se pergunta o que estava acontecendo dessa vez. Ele percebe que um dos desafiantes estava vendendo uma habilidade de resistência psicológica. Ele também descobre que o desafiante que havia causado o tumulto na sala de espera do 4º andar mudou seu nome para Sudi. Sang-won recorda a sensação de que esse desafiante está propositalmente tornando todos mais competitivos. Ele presume que o chat está caótico novamente por causa desse indivíduo e decide que vai lembrar desse nome. Após esses acontecimentos, ele se prepara para enfrentar o desafio do 6º andar, onde o objetivo é conquistar o desafio dentro do tempo limite de 50 minutos. O desafio consiste em capturar uma das plataformas ao redor dentro do tempo limite, e se o tempo se esgotar e não capturar a plataforma, ele será morto. A recompensa será uma caixa escolhida aleatoriamente de rank B. Ao entrar no desafio do 6º andar, Sang-won percebe que dessa vez se trata de um cenário de oceano. Além disso, é um desafio em dupla. No entanto, ele nota que seu companheiro não estava saindo do portal, e ao se aproximar, uma lança é lançada em sua direção. Com sua velocidade, ele consegue se defender e puxa o atacante para fora do portal. Sang-won pergunta por que o indivíduo está atacando seu companheiro de equipe. O indivíduo responde que ele entenderia a situação se tivesse visto a comunidade, onde o assassinato é a maneira mais fácil de obter conquistas. Sang-won questiona se matar seu próprio colega não importa, contanto que consiga mais poder. O seu colega começa a rir e dispara Sang-won para de fingir ser irracional. Ele fala para ele olhar ao redor. É então que Sang-won percebe que todas as outras equipes estão eliminando seus companheiros por conquistas, e devido a isso, ninguém confia mais em ninguém. O companheiro de Sang-won pergunta se ele também não deseja as conquistas. Quando ele pensa que encontrou uma abertura, Sang-won rapidamente o derrota, recebendo a conquista de traidor e aumentando sua força em 1 ponto. Sang-won pensa que embora seja um desafio especial em grupo, essas palavras são vazias. Este desafio não é diferente de um evento para ele. Além disso, a proficiência em seu traço único pode aumentar e com sorte um evento pode lhe conceder uma nova habilidade. Mas ele decide que não desviará do seu caminho para matar os outros desafiantes, mas também não vai ignorar aqueles que o atacarem. Outro desafiante estava animado dizendo que esse desafio era perfeito para ele, já que ele pode usar magia de água. No entanto, Sang-won rapidamente se aproxima do desafiante, quebrando sua barreira com facilidade e o derrotando sem esforço. Sang-won pensa que isso foi um tanto cruel, mas acredita que essa abordagem pode causar medo nos outros desafiantes. E à medida que os outros observam sua força, começa a se perguntar se ele é um hacker. Ele pensa que, para ser sincero, ele desejava conquistas, mas também não quer matar desnecessariamente. Ao chegar à plataforma, ele nota que a captura será interrompida caso um membro de outro grupo pise nela. Assim, ele teria que evitar que seus inimigos capturassem a plataforma dentro do prazo de 10 minutos. Com isso, ele descobre que só precisa aguentar 10 minutos nessa plataforma. Ele acredita que os desafiantes de rank alto que não usaram a pedra de retorno no 5º andar já devem ter completado o 6º andar, já que desafiaram esse andar enquanto ele estava na Terra. Isso leva a acreditar que a maioria dos desafiantes neste local é de rank baixo, o que provavelmente vai tornar a tarefa mais fácil para ele. Além disso, o desafio do 6º andar o fez ponderar sobre muitas coisas, incluindo a desconfiança mútua entre os desafiantes de rank baixo. Ele percebe que essa é a escuridão da torre dos desafios, mas entende que compaixão no lugar errado é hipocrisia, onde mesmo se ele poupasse os desafiantes que o atacassem e os enviasse para outra plataforma, alguém ainda acabaria morrendo. Pouco tempo depois, alguém invade sua plataforma. Ele percebe que são 4 pessoas. Um dos intrusos questiona por que ele está surpreso por serem 4, já que é um desafio em dupla. Sang-won responde que isso é óbvio apenas olhando para eles, considerando que parece ser um grupo de bandidos que formaram uma equipe de assassinato para ganhar conquistas. O intruso confirma e afirma que ele está prestes a morrer. Em seguida, 2 desafiantes partem para cima dele, enquanto o outro que ficou para trás utiliza seu traço único Coração Caridoso.
o que significa que a dor que ele sente será compartilhada com Sang-won. E devido a isso, o desafiante se fere para prejudicar Sang-won com a dor, onde mesmo que sua habilidade de resistência à dor seja ativada, isso faz com que ele solte sua espada. E outro dos desafiantes joga um balde de água sobre ele. E devido ao contato com a água do desafio, sua força, agilidade e vigor diminui 10 pontos por 3 minutos. Ele não tinha conhecimento dessa penalidade por apenas tocar na água. Após isso, os intrusos avançam sobre ele, mas Sang-won consegue se esquivar facilmente dos ataques. Ele comenta que o plano de reduzir ao máximo os status dos inimigos foi uma boa ideia, mas ressalta que eles cometeram um grave erro ao escolher o oponente errado. Com isso, Sang-won derrota seus inimigos sem dificuldade. Os outros não conseguem acreditar no que estava vendo. E Sang-won ganha uma nova conquista, um hit, uma kill, recebendo a habilidade de extinção dos fracos de Rank F. O efeito seria que se algum dos atributos do usuário fosse maior do que o do oponente, a força do usuário aumentaria proporcionalmente. O outro inimigo tenta acertá-lo por trás, mas nada adianta, Sang-won com sua agilidade o elimina facilmente também, recebendo a conquista Assassino Impiedoso e aumenta sua agilidade em 1 ponto. Um dos inimigos restantes pergunta o que irão fazer agora, se atacariam juntos. No entanto, o líder corta a perna do seu próprio companheiro para que a dor afete Sang-won também. Sang-won percebe que apesar de compartilharem a dor, por sorte não causa nenhum dano real a ele. O único problema é que essa dor está restringindo seus movimentos. Em seguida, o líder começa a acertar vários golpes em seu companheiro, ameaçando cortar a garganta do figurante se Sang-won se aproxima mais. Sang-won pensa que graças à habilidade de resistência à dor, ainda pode se mover, mas está sendo difícil lidar com a situação. Ele percebe que só há uma maneira de lidar com isso: matar o outro figurante para cancelar o efeito da habilidade Coração Caridoso. E ao lançar seu escudo, ele corta a cabeça do figurante. Embora sinta uma dor imensa, Sang-won entende que não teria chance se não agisse agora. O outro figurante tenta acertá-lo rapidamente, mas ele consegue segurar a espada com suas próprias mãos. E ao quebrá-la, usando um pedaço dela como arma, elimina o figurante sem piedade. E assim, ele ganha a conquista Alpinista do Sangue de Ferro, recebendo 1500 pontos. Após esses eventos, o tempo se esgota e ele consegue capturar a plataforma. No início do desafio, muitas pessoas conseguiram conquista de assassinato, devido a algum estímulo na sala de espera pela comunidade. No entanto, no final, aqueles que venceram foram os que permaneceram em equipe, embora haja algumas exceções. Sang-won se questiona se aos olhos dos outros ele também parece um monstro. Após o término do desafio, como recompensa, uma caixa gacha de Rank B é enviada para seu inventário, e ele também recebe 8.000 pontos. Antes de voltar para a sala de espera, ele coleta as almas dos intrusos que eliminou, e devido a isso, seu traço de necromancia sobe de rank, avançando para o Rank D. Ao entrar na sala de espera, a função de visualização de conquistas é ativada. Ao abrir suas conquistas, ele descobre que o primeiro retornado é de Rank S. Além disso, ele obteve várias conquistas por matar pessoas. Após isso, ele pega a caixa gacha que ganhou no desafio. No entanto, ele decide não esperar muito, pois a recompensa varia de um item de Rank F a B. Devido a isso, ele escolhe pegar o item primeiro e depois absorver as almas. E ao abrir a caixa, para sua surpresa, uma pequena criatura sai de dentro. Ele se questiona se teria que pegar essa criatura. Com sua velocidade, ele consegue agarrá-la, mas a criatura o morde. Devido a isso, ele decide agir com força, desferindo um golpe. E para sua surpresa, ele consegue obter um item de rank mais alto da caixa gacha, um pingente de ferro de rank B. Esse pingente aumenta os efeitos das habilidades de metalúrgica e espada em 7%. Além disso, ao usar poder mágico, ativará o efeito único Proteção de Ferro. Ele decide taxar essa proteção de ferro, e ao ativá-la, sua pele desenvolve uma característica que absorve 10% de dano físico. Ele percebe que esse item é melhor do que a maioria dos itens de rank A, pois oferece tanto efeitos de ataque quanto de defesa. No entanto, ele logo descobre que o efeito Proteção de Ferro consome muito poder mágico. Devido a isso, ele pensa que precisa conservar seu poder mágico e usá-lo apenas em momentos importantes. Em seguida, aparece uma mensagem do sistema perguntando se ele gostaria de ir para o desafio do 7º andar. Ele fica um pouco surpreso, pois normalmente teria que esperar para ir para o próximo desafio. Mesmo assim, ele não se importa e decide aceitar o desafio. Mas ele se pergunta se isso é para todo mundo. Assim, ele entra na comunidade e pergunta às outras pessoas se o tempo de espera do desafio desapareceu. E ele descobre que o tempo de espera sumiu para todos, e também percebe que ninguém se irritou com o fato do tempo de preparação ter desaparecido. Ele acredita que muitos não estão interessados nos benefícios de pioneiro e só querem voltar para casa. Além disso, o clima na comunidade está bem diferente do 6º andar. Ele acredita que os assassinos provavelmente estão quietos, já que o próximo desafio é individual e não há nada a ganhar chamando a atenção. Mas ele sabe que precisa tomar cuidado com essas pessoas, pois ela mata seus companheiros sem hesitar. E o mais importante, não importa como, ele precisa aumentar sua habilidade de inabalável.
Ele também decide verificar seu traço único de necromancia, pois ele subiu para o Rank D no andar anterior. E agora ele possui um novo efeito adicional, onde pode usar uma alma para proteger seu corpo físico. No entanto, a quantidade de dano que a alma pode absorver é proporcional ao tempo de uso. Além disso, o efeito básico do seu traço único se tornou mais específico. Antes, parecia que apenas seus atributos básicos eram aumentados, mas agora ele pode usar as almas para aumentar seu poder mágico ou criar um escudo. Ele esperava que a chance de absorver uma habilidade aumentasse, mas estava realmente precisando de uma habilidade de defesa. Assim, ele decide testar para ver quão eficaz é esse escudo de alma. Ele sabia que mesmo se seu braço fosse cortado, ainda tinha o benefício de recuperação da sala de espera. Ao jogar sua espada em seu braço, uma das almas que ele possuía desaparece e absorve o ferimento. Ele percebe que é melhor do que esperava. Com isso, decide não absorver todas as almas e reservar algumas para usar como escudo. Ao abrir a tabela de desafio, ele nota que caiu uma posição. Ele pensa que isso não importa, pois só precisa ficar entre os 50 primeiros para se tornar um pioneiro. Além disso, ele estava cansado de ficar na sala de espera testando coisas, então decide seguir para o próximo desafio. O tema dessa vez é verificação, com limite de tempo de 40 minutos. O objetivo é completar 3 desafios antes que o tempo acabe. Se o tempo se esgotar, a penalidade é a morte. A recompensa será a habilidade Graça do Vento de rank A-. Ao entrar, ele percebe que está em um corredor, totalmente diferente dos desafios anteriores. Além disso, ele não consegue sentir nada à sua volta. Depois de andar um pouco, uma forte luz surge, e o sistema informa que ele entrou no primeiro desafio, no qual ele deve provar que superou seu medo. Ele logo percebe que está no mesmo lugar do primeiro andar, e seu inimigo é novamente o Golem de Areia. Ele acredita que esses 3 desafios serão semelhantes aos que ele já enfrentou. Ele sabe que pode derrotar um Golem de Areia de olhos fechados agora, o que faz acreditar que poderá progredir rapidamente até o 8º andar. No entanto, o Golem de Areia está bem maior do que o normal. Mesmo assim, ele não recua e parte para cima. Após observar cuidadosamente, ele não consegue identificar o núcleo, que é o ponto vital de um golem de areia. Ele se questiona se o núcleo está mais profundo devido ao tamanho aumentado do monstro. Em seguida, o golem tenta pegá-lo, mas ele escapa sem dificuldade. E como não sabe exatamente onde está o núcleo, decide cortar o golem por completo. Usando suas habilidades, corta várias partes do golem. No entanto, percebe que cortar areia com a adaga não terá muito efeito. E com isso, ele precisa encontrar o núcleo a qualquer custo e destruí-lo. E seus ataques só parecem deixar o golem mais irritado. Devido a isso, o golem lança vários ataques contra ele. Ele sabia que desviar não seria um problema, mas se continuasse atacando sem parar, as coisas poderiam se complicar. Após isso, Sang-Yeon decide lutar sério, usando sua habilidade 3 lacerações, que fortalece os próximos 3 ataques com a arma do tipo espada. E com apenas um ataque ele consegue cortar o braço do golem. Embora tenha ficado frustrado quando sua andar foi invadido, ele acha que deveria agradecer ao cavaleiro que invadiu seu desafio, pois isso o tornou mais forte. E mesmo que o golem possa regenerar seu corpo com areia, ele ainda precisa cortá-lo para encontrar o núcleo. E ele fará isso quantas vezes for necessário. No entanto, mesmo cortando todas as partes do golem, ele não consegue encontrá-lo. Em seguida, ele percebe que embora a areia seja o principal recurso do golem, parece que ele não pode continuar usando continuamente, e por isso ele ficou menor. Assim, ele decide cortá-lo sem parar até que ele fique ainda menor. E finalmente, ele encontra um núcleo nas costas do golem. Porém, isso levou 10 minutos, e a duração do desafio do 7º andar é de apenas 40 minutos. Com isso, ele precisa se apressar. E para sua surpresa, o golem estava bem mais rápido agora. Mesmo que quisesse brincar mais com o golem, ele teria que terminar isso o mais rápido possível. Assim, ele elimina o golem, completando o primeiro desafio. No momento em que vai pegar a alma do golem, porém, ele é puxado para o próximo desafio, falhando em extrair a alma. No segundo desafio, ele teria que provar que superou sua própria sabedoria. O local é a Vila dos Orcs que enfrentou no 2º andar. Ao sair para o lado de fora da tenda, depara-se com orcs caçadores. Durante o desafio do 2º andar, ele destruiu a vila, e o que estava vendo agora é o que aconteceu depois. Após perceberem a presença dele, os orcs entram em estado de berserk, e só ocorre quando os monstros estão enfurecidos. Ele sabe que um orc em estado de berserk não é nada menos que um monstro de rank E. Com isso, acredita que é azarado por ter tanto deles. Em seguida, todos partem para cima dele. Ele percebe que esses monstros não conseguem esconder a dor de terem perdido suas famílias. Com isso, Sang-Yeon ativa suas habilidades e parte para cima, eliminando os orcs sem dificuldade, restando apenas um. Sang-Yeon fala que ficar parado enquanto vê sua família morrendo não é algo fácil. O orc irritado tenta acertá-lo, mas nada adianta, ele o elimina em seguida, encerrando o segundo desafio. Sang-Yeon sabia que não poderia demorar, então rapidamente absorve as almas dos orcs, aumentando sua proficiência em 6%. E agora ele possui 19 almas. Além disso, sua habilidade Adagas do Caçador sobe para o rank D, enquanto sua habilidade de aceleração sobe para rank D+. No terceiro desafio, ele precisa provar que superou sua própria hesitação, estando agora na prova do 6º andar. Inicialmente, ele acreditava que iria para o 3º andar,
No entanto, depois que a torre usou aquele desafio idiota como sabedoria, ele percebeu que também estava sendo ingênuo pois está esperando algo lógico dessa torre. Em seguida, ele usa uma poção para recuperar seu vigor e poder mágico. Após jogar o frasco de poção na água, as plataformas começam a ser destruídas. Ele pensa que conseguiu cumprir as regras de todo o desafio até agora. O que significa que para passar desse desafio, ele precisa encontrar a plataforma vermelha e não tocar na água até lá. Por sorte, ele é muito rápido e acredita que a água não alcançará. No entanto, logo em seguida, sua plataforma é lançada para cima, e ele acaba tocando na água, diminuindo sua agilidade em 10 pontos. A penalidade dura 3 minutos. Inicialmente, ele acreditava que as plataformas explodiriam em ordem, mas percebe que isso é o que ganha, pois para que a torre do desafio seja lógica. Ao usar aceleração instantânea, ele consegue pular entre as plataformas e finalmente encontrar a plataforma vermelha. Com isso, acredita que esse desafio irritante está chegando ao fim. No entanto, ele acaba sendo acertado pela água. Por sorte, seu pingente é ativado, absorvendo 10% do dano físico. Além disso, uma das almas é usada para proteger o ataque. Ele já estava no seu limite sem mana, e sua aceleração instantânea estava acabando. Devido a isso, ele decide consumir uma das almas para recuperar seu poder mágico. E quando ele está chegando perto, uma barreira de água surge diante dele. Mesmo assim, ele pula na água e gasta mais uma de suas almas para proteger seu corpo. No entanto, acaba sendo lançado muito alto e cai diretamente na plataforma, usando outra alma para evitar a morte por queda. E agora ele possui 12 almas restantes. Mas devido a isso, o terceiro desafio é concluído, marcando a conclusão do 7º andar das torres dos desafios. E como recompensa, ele recebe a habilidade Graça do Vento de rank A-. Além disso, ganha 15.000 pontos, e como recompensa adicional, recebe um item chamado Botas Rápidas de rank C+. Ao retornar para a sala de espera, ele reflete que esse desafio foi igual a um fracasso. Devido a isso, ele não tem certeza se será capaz de sobreviver ao 8º andar. Ele sabe que sorte não funcionará mais. Em seguida, um aviso do sistema é enviado, informando que 1.000 pessoas completaram o 7º andar, e a expansão do sistema foi iniciada, onde uma nova loja de habilidades foi criada e o retorno permanente agora é possível. Além disso, o sistema de invasão de andar foi ativado, algo que ele desejava. No entanto, o mais importante é o título de pioneiro, e o sistema solicita que ele selecione sua auréola, sendo um benefício que é obtido após ser reconhecido como pioneiro em todos os andares. Um desafiante com a auréola recebe traços únicos, habilidades e efeitos especiais. Com isso, o sistema pede para ele escolher com cuidado. Ele fica um pouco surpreso pois a torre dos desafios não costuma dar conselho dessa forma, o que significa que há um significado especial por trás disso. Ele pode escolher entre governante, caçador e monge. Primeiro, ele decide ler a descrição de cada uma. O governante é um tipo universal e tem uma forte relação com traços únicos, aumentando o potencial da habilidade de combate, crescimento, suporte e criação. A autoridade única é a síntese de habilidade. O sistema informa que essa opção é mais adequada para ele. Ele percebe que essa opção parece oferecer muitos benefícios, além de a torre estar claramente sugerindo essa escolha. No entanto, antes de tomar uma decisão, ele decide ler as descrições das outras também. O caçador tem uma forte relação com o aprimoramento de habilidades e técnicas, com a proficiência das habilidades aumentando espontaneamente. A autoridade única é aprimoramento de habilidade. O sistema informa que essa opção é um pouco adequada para ele. Ele percebe que essa também é uma opção válida. Por fim, a terceira opção é monge, onde quanto mais tempo ele investir, mais forte se tornará, mas isso requer tempo e talento. E se não tiver talento, suas habilidades podem se tornar inúteis. A autoridade única é caminho do treinamento. Ele percebe que essa opção tem algumas limitações. Após analisar suas opções, ele decide deixar de lado a opção de monge e escolher entre governante e caçador. E ele acaba escolhendo governante, considerando os benefícios e a sugestão da torre. Assim, a evolução do seu traço único começa. As escolhas são categorizadas com base nas habilidades atuais do desafiante. Essas categorias incluem invocador, onde usando as almas absorvidas, ele pode convocar poderosos esqueletos. Espadachim mágico, onde tanto a habilidade de esgrima quanto a magia serão aprimoradas, e as habilidades relacionadas poderão ser aprendidas 3 vezes mais rapidamente. E por fim, criador, onde as habilidades de criação de itens aumentará, e as habilidades relacionadas poderão ser aprendidas 3 vezes mais rapidamente. Sem hesitar, ele escolhe invocador, para adicionar um traço único à sua habilidade de necromancia. E assim, alguns efeitos serão ajustados e adicionados juntamente com essa escolha. E ele também recebe a autoridade única síntese de habilidade. Ao receber todos esses bônus, ele fica surpreso com o poder da auréola. Em seguida, ele dá uma olhada na sua autoridade única, onde um dos efeitos é a capacidade de sintetizar 2 habilidades. Se as habilidades escolhidas tiverem rank diferentes, a habilidade de rank maior se tornará a principal. Ele fica surpreso por agora ser capaz de combinar 2 habilidades aparentemente inúteis para criar uma nova. Após isso, ele abre sua tela de habilidades e pondera quais habilidades deveria fundir. Com isso, ele seleciona 2 habilidades que não utiliza frequentemente, e ao fundi-las, ele ganha uma nova habilidade chamada Avanço Forçado de rank D. Essa habilidade permite que ele passe por restrições de traços inatos com limites incertos, contanto que o nível de mana do usuário seja maior do que a magia que está sendo usada no usuário.
Ele pensava que conseguir uma habilidade de Rank E já seria bom, mas acabou obtendo uma habilidade de Rank D. Devido a isso, ele decide fazer novamente. Onde é fundido as habilidades, ele obtém habilidades hoje fortalecidas de Rank E-. O efeito dessa habilidade é que ele pode enxergar mesmo em locais escuros e sua visão é aprimorada. Ele percebe que dessa vez apenas subiu um ranking, e compreende que a combinação inicial era mais eficaz, permitindo que ele obtesse uma habilidade de ranking superior. No entanto, a combinação que ele fez não era tão compatível, resultando em uma habilidade de ranking menor. Apesar disso, ele ainda estava surpreso por ter conseguido todas essas conquistas, mas ele questiona se foi apenas questão de sorte ter um traço tão bom. Rapidamente, ele decide parar de pensar negativamente, e decide revisar suas recompensas do desafio anterior, que inclui a habilidade Graça do Vento de rank A-, com o efeito de aumentar 10% em toda sua velocidade, e essa habilidade pode ser acumulada até 7 vezes. No entanto, após atingir a contagem máxima, será necessário esperar um dia para poder utilizá-la novamente. Ele fica surpreso por conseguir aumentar sua velocidade em 10% a cada acúmulo, podendo chegar a um aumento total de 70% na velocidade. Além disso, o fato de não requerer poder mágico o faz acreditar que essa habilidade não possui desvantagens. A outra recompensa é o item Botas Rápidas, que aumenta tanto sua velocidade de ataque quanto sua velocidade de movimento. Ele fica bastante contente por toda a recompensa do sétimo andar estarem relacionadas com a velocidade. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!